Ok, sejam todos bem-vindos para os episódios do Valores para a Vida. E hoje temos a fortuna de ter a irmã Maureen, da Austrália. Muito obrigado, obrigado a todos. Dá apenas uma perspectiva de sobre estar preocupado. Portanto, essa palavra não é bem em inglês, mas como ser esse despreocupado, esses valores que estão muito próximos de ter uma fé no Todo-Poderoso. Isso foi aquilo que nós discutimos, conversamos no passado. Então vamos conseguir ter carregar, né? Assim, nos carregar com relação ao Ser Supremo, dessa energia. Então, muito obrigado. E antes de dar a introdução, a apresentação, queria convidar a irmã Cláudia de Vancouver para dar a apresentação. Boa tarde por nós, bom dia para você e boa tarde para muitos que cá estão. E é um prazer em vê-la aqui conosco e também falar sobre esse tema de estar despreocupado e o que é que isso significa, porque o rosto mostra que estamos despreocupados. Portanto, obrigado por estar nessa palestra conosco e queremos oferecer essas flores para si de primavera. Nós vamos dormir, mas elas vão acordar de novo com a primavera. Todas essas flores da primavera, tulipas e outras, são todas para si. Aprecie. Obrigado. Agora queremos ouvir sobre si. Obrigado, Sister Cláudia, por essas belas flores. E esse nome que a Dadi Janki deu para ela, que foi de morning, ou seja, de manhã, e ela talvez fale um bocadinho sobre isso para nós. Ok, e agora ele estava aqui a dizer sobre Brahmin, fazer uma comparação entre os nomes Brahmins e indianos. Portanto, ela tem sido um instrumento de sustentar instrumentos no centro de Hong Kong, já há muito tempo, Camboja, Filipinas e Austrália também. E alguns programas que ela teve a iniciativa, que um deles é essa paz, é o Café da Paz. Portanto, foi uma iniciativa que houve, que começou no Camboja, para incutir a paz às pessoas, num projeto sobre poder, um projeto de 2006 e 2010, foi em diferentes cidades, para profissionais da Índia, e experimentar, utilizar esse poder, desse poder de energias leves, por assim dizer. E também tem um livro sobre, desculpa, mas místico, acho que é isso, exatamente. Então, serviu 22 anos em Hong Kong, e é um período muito longo, a levar com ela muitos outros viajantes espirituais. Ela nos ensina a todos cantar a bela canção da vida, o que torna o nosso vínculo com o Supremo mais forte. Não deixa margem para provar que alguém está errado. Ela nos fala sobre o Supremo, para Ele, como pertencer, e o que com certeza nos ajudará a prolongar a nossa vida. A vida, então, se torna direta, sem qualquer forma oblonga, e eu fico seguro no dossel de Deus, longe do alcance de Maya. E agora umas linhas sobre o despreocupado. Então,
Vamos desenvolver a virtude de ser despreocupado, para que então nós fiquemos sem estresse e sem preocupações, porque esse conhecimento é dado pelo Todo-Poderoso, absolutamente livre. Então vamos agora parar de correr esta corrida louca e essa farra de ratos. Vamos parar e refletir. E esse é o decreto do Supremo. E ao seguir isso, atingiremos o grau mais elevado. E então, o título de ser chamado Shri deve ser verdadeiramente encaixar em mim. E então, estarei perto destes três, Brahma, Vishnu e Shankar. Portanto, esses três, ou seja, foi a rima na língua inglesa, né? Entre estar, o ser despreocupado com estes três, Brahma, Vishnu e Shankar. Portanto, eu vou partilhar o ecrã a mostrar para aqueles que precisam de interpretação, que não é o caso de quem está aqui já a escutar o idioma em português. Hoje não há o Tamil e Telugu também, peço desculpa por isso. Então vamos ter uma palestra de cerca de 55 minutos e a seguir teremos perguntas e respostas e no final teremos uma meditação para encerrar o programa. Então agora é consigo, Sister Morim. Muito obrigado. Muito obrigado, Manoj, por esse belo poema para iniciar esse programa. Então sim, você mencionou que sim, Morning foi de fato dado pela Didi Mãe Mamohine. E acho que provavelmente muitos não conheceram ela, porque ela deixou o corpo em 83. É um nome muito engraçado. Ser manhã. Então esse tema de ser despreocupado. Eu diria que basicamente está em duas coisas principais: conhecimento e fé. E eu tenho visto que muitas pessoas fazem o curso do Raja Yoga e não são capazes de parar em hábitos ou preocupações, e outros que têm situações que não conseguem fazer com que as suas mentes parem com as situações que eles estão a viver. Mas quando somos capazes de encontrar essa perspectiva, de entender e ter esse insight daquilo que está a acontecer, essa visão, então sim, nós sentimos completamente livres. E às vezes demora um bocadinho, mas também é bom falar com pessoas que estão nessa jornada, porque às vezes eles são capazes de nos ajudar, ter essas dicas, por assim dizer, para nos encontrarmos. Eu lembro-me de uma senhora, e ela estava preocupada, mas não tinha nenhuma preocupação, nenhuma questão a acontecer. Ela tinha marido, sua vida corria bem, mas era apenas um hábito. E depois de algumas lições do curso, e eu perguntei se a preocupação dela tinha diminuído. E ela disse 90%. E eu disse, nossa, com tão poucas aulas. E ela disse que estava habituada a preocupar-se com algumas coisas, mas isso porque ela não tinha o entendimento da filosofia do karma, de ser uma alma, e de ir para além da consciência do corpo. Então nós podemos encontrar um ponto do conhecimento que nos liberta. Então lembro-me de outra senhora que vivia com a mãe, e ela sentia-se muito mal, porque ela sempre pensou que quando seus filhos crescessem, ela ia ter uma segunda lua de mel com seu marido e viajar, mas depois a mãe foi viver com ela. Então, além de tudo, ela tinha muito mais coisas para fazer, porque a mãe sofria de demência do que comparado com as crianças. Então ela sentia-se mal porque não sabia o que fazer, se aceitava essa situação, se colocava a mãe num lar. Portanto, isso era uma coisa que ela não tinha antecipado que pudesse acontecer. Então,
qualquer coisa conectada, se calhar com o karma, e se calhar era algo que ela tinha que atravessar e passar com a sua mãe. Então ela foi capaz de aceitar isso. E eu encontrei muitas vezes com pessoas que aceitavam coisas instantaneamente. E eu tinha esse entendimento do conhecimento e às vezes não conseguia aplicar isso. Uma vez havia um monge em Hong Kong, no Parque Oceano, e ele tinha muito medo de alturas. Eu disse para ele, não tenha medo. Nós podemos ultrapassar os medos. E um dia ele foi e não teve medo. E eu perguntei, mas como é que ele fez para não ter medo? E ele disse, foi porque você me disse. Então, há coisas que nós podemos fazer no momento certo, na altura certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Então, acho que todos nós já passamos por experiências mais ou menos como essas. Então, eu também passar por essas experiências e ser despreocupado, porque eu entrei no Raja Yoga quando eu tinha 21 anos. Eu não tinha experiência de vida, mas eu queria servir. E então, eu encontrei-me a fazer tantas coisas, escrever artigos, programas de rádio, mesmo entrevistas de televisão, e eu ficava nervosa, porque eu não conseguia ver tudo como bom. Eu não queria ser famosa, eu queria apenas partilhar uma mensagem. Então, eu não tinha pensamentos de mim nisso, porque isso não era o mais importante. A mensagem era mais importante. Então, desde o início, eu experienciei. De fato, foi dito por Baba que se você tiver fé, mas ter uma fé especial a servir, então esse serviço irá capacitar-me para ir para além das hesitações e do medo. Então, ter essa confiança. Portanto, saber que tudo é possível. A primeira vez que eu fui a Hong Kong foi há 24 anos atrás. Eu não falava sequer o idioma e fui lá para começar um centro de meditação. E era um centro onde falavam em Hindi. Eu não falava assim tanto de Hindi. Eu depois aprendi, mas nesse momento eu falava muito pouco. Mas não havia medo de ir para um país estrangeiro, nem nada disso, porque não era sobre mim. Era sobre o serviço. É como um médico que está para trabalhar com um paciente que está doente. É claro que se ele pensar, ele pode ficar com medo de poder ficar doente. Mas ele, como só está a pensar em servir, então é da mesma forma. Esse serviço leva-nos para além das limitações. Então, um programa em particular que organizei com uma outra irmã, que era muito mais nova que eu, com menos experiência ainda da prática do Raja Yoga, mas nós tivemos a organizar uma convenção para mulheres. Isso só porque nós achamos que era bom, de uma forma muito naive, e nunca tínhamos organizado nenhum programa assim grande antes. E de uma forma tão inocente, convidamos muitas pessoas para falar, e eles diziam que sim. E depois nós pensamos, vamos ter tantas pessoas para falar, o que é que nós vamos fazer? Se calhar vamos ter que fazer isso durar alguns dias. E esse programa foi crescendo, e as pessoas começaram a juntar-se de toda a Ásia, e mesmo da Inglaterra, em particular. Fizemos esse programa com a Dadi Manohar Indra. E também falamos com a doutora Nirmala, com a Sister Jayanti, e com tantos outros seniors, que nós nem sequer tínhamos pensado nisso antes. E todas as pessoas que vieram de toda a Ásia, e não tínhamos pensado nada disso, nas acomodações, na acomodação, na alimentação, porque éramos só nós dois, nós as duas. E nós tínhamos um centro muito pequenino, havia poucas pessoas para ajudar. Havia um casal que tinha uma casa onde podia albergar algumas pessoas,
O meu irmão ofereceu a casa dele, e havia para ir mais talvez uns 2 que tivessem casas grandes, que pudessem albergar algumas pessoas, e algumas irmãs foram aparecendo para cozinhar, e de alguma forma, as coisas aconteceram de uma forma tão suave. E houve pessoas que perguntaram: vocês organizaram isso? Isso foi tão perfeito, foi tão tranquilo, não houve problema nenhum. E mesmo hoje, eu nem sei como é que o dinheiro também surgiu para pagar 3 dias num hotel de 5 estrelas. Algumas pessoas devem ter oferecido dinheiro, mas eu nem sequer sei. Nós nem sabemos como organizamos, as coisas simplesmente aconteceram. E porque eu tinha essa experiência de uma forma, desde uma idade tão nova, desde o início desta minha experiência de serviço, e para mim tudo era possível. Eu nunca pensei muito em muitas coisas, eu apenas fazia, porque já tinha acontecido antes e ia acontecer agora de novo, mesmo aqui. Em 5 ou 6 dias, nós não temos às vezes tempo para fazer muito, mas eu sei que vamos fazer coisas extraordinárias e todos vão vir para nos ajudar e vai ser tudo correr bem. Então, por causa dessa única experiência, eu sei o que é, e também Baba diz isso para mim: a sua coragem traz a ajuda de Baba. Então, mesmo esse tipo de coragem que eu tive, não é uma coragem brava, não é? Eu diria que essa coragem significa que você não significa que você não tem medo, mas você também não vê aquilo que vem no caminho. Portanto, era essa coragem que eu aplicava. Eu tinha uma ideia, o que é que podia ser uma coisa maravilhosa de fazer, e apenas sentava para fazer. E assim eu experienciava a ajuda de Deus, porque eu não sabia como é que essas coisas aconteciam, e aconteceram, mas elas aconteceram. Em 2014, muito cedo pela manhã, às 4 da manhã, eu apenas ouvi essas palavras na minha mente, não eram bem palavras, talvez alguém possa dizer um toque, mas foi muito claro. Vai para Taiwan e abra um centro. Eu estava a coordenar os escritórios nacionais da Austrália e eu ouvi essa voz para abrir esse centro. E havia uma pessoa lá. Eu não tinha assim nenhum dinheiro. E eu falava muito pouco de chinês, só o suficiente. Eu disse à doutora Nirma, que era a nossa coordenadora, e ela veio à Austrália, teve em Sydney, e disse: Didi, eu tive esse toque na Maritivela, cedinho pela manhã, o que é que você acha? E ela olhou para mim e disse: eu não sei, tudo bem. Eu não sabia o que estava nesse ok, tudo que ia ser todo o apoio financeiro e essas coisas todas, mas eu fui. E estou já há cerca de 20 anos. E eu disse: eu vou para Taiwan para abrir um centro. E fui lá com todos os meus pertences, algum dinheiro, com uma irmã que não falava chinês, e foi esse toque. E sei que é preciso. Então eu fui para Hong Kong, e ela disse: alguém aqui está a oferecer-se para apoiar um centro em Taiwan. Então vamos lá. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu não sabia sequer como é que o dinheiro iria surgir. E eu pensei: ótimo. Então eu chamei outra senhora que eu conhecia desde Montabu. Ela estava em Taiwan. Ela não era uma backup, mas eu disse que queria ir a Taiwan para abrir um centro. Ela disse: e há uma coisa que eu sei há uma coisa que você precisa. E eu achei isso estranho, e ela disse: ok. E ela disse: então você pode vir comigo. Você, quando deixar o seu trabalho, eu vou estar à sua espera.
Foi 2 meses antes. E ela encontrou-se comigo depois no aeroporto. Estive também com o irmão dela. Fomos a esse lugar, fomos ver as mobílias. Eu recebi algum dinheiro. E também nem tinha sequer ainda a renda para pagar o mês seguinte. Mas eu nem tinha essa preocupação, portanto, eu pensava apenas que era um instrumento. Então eu penso que nós sempre podemos ter essa ideia e acreditar ser um instrumento, mas isso foi um teste, sem conhecer o idioma, ter dinheiro, sem haver contatos, portanto, eu não me preocupei com nada, não sei de onde é que veio o dinheiro, portanto, estava tudo bem. Em 2 anos, 30 pessoas começaram a fazer serviço também no centro. E agora há 2 centros no sul de Taiwan. E depois surgiu o Covid, que foi uma coisa muito interessante do drama. E eu ainda estou aqui. Mas você pode ver como nós não temos que nos preocupar sobre qualquer coisa quando há fé. Então eu gosto tanto de quando o tempo diz que nós temos que fazer empenho para ter fé. Eu achei isso muito interessante porque antes da prática do Raja Yoga, eu não acreditava em Deus. Eu nem sequer sabia o que era a fé. Eu não tinha essa palavra no meu dicionário. Eu não sabia o que isso significava antes do Raja Yoga. Mas ao fazer o curso, eu experienciei uma felicidade, amor, paz. Eu experienciei isso tanto. Eu disse, ok, está acontecendo alguma coisa, ainda não sei bem o que é, mas eu coloquei todas essas coisas numa forma de teste, numa forma de teste para experimentar através da meditação, experienciar diferentes coisas que eu ia aprendendo e eu encontrei que fui tendo bons resultados. Então eu digo o conhecimento e a fé. A fé, se calhar, é a base do conhecimento, não é uma fé cega. É uma fé com os olhos abertos para ver. E é isso que nós estamos a falar, de abrir o terceiro olho. Para ser capaz de ver aquilo que não pode ser visto pelos olhos físicos. E quando você consegue ver para além dos olhos físicos, abre-se um novo mundo para nós. E então, sim, é uma fé baseada na experiência e apenas nas experiências. Uma coisa que eu também experienciei é que muito frequentemente eu tenho um pensamento, por exemplo, Oxford, eu estava fora, não estava na Índia, e eu senti que eu queria ir, e eu mentalmente estava lá. I didn't have any money to pay for the ticket, but I booked a ticket and I thought, if I'm meant to be there, I'll be there. Again, I didn't worry. If I'm meant to be there, I will get there. Within 48 hours, someone came to me and said, this was when I was... A internet volta a funcionar, eu peço desculpa, minha internet falhou. Então vou levar a minha filha para alguma escola para que ela se junte a nós. E vou comprar o bilhete para a Inglaterra. E correu mesmo no dia que eu tinha agendado. Então foi essa experiência de sair. E eu sabia eu soube que, sobre o poder dos pensamentos. E eu sei que o destino está lá. Eu não sei se somos nós que criamos o destino ou se nós escolhemos o destino, o que tem de ser, ou se nós somos capazes de encontrar o que está lá.
Mas eu experienciei essas coisas. Então eu estudei um bocado de ciências. Eu escrevi assim alguns discos, cara, não tão sério, mas na ciência era para tentar entender como é que isso funcionava, porque eu não considero que sou especial. Eu acho que qualquer um pode fazer. Então a ciência está a nos dizer que qualquer um pode fazer. Isso é a forma como nós utilizamos a nossa mente. Então nós somos atraídos nas coisas que estão diante da nossa mente. Eu também aprendi que uma coisa é que ter pensamentos positivos, mas a segunda coisa é ter sentimentos positivos. Não é suficiente ter apenas pensamentos positivos. Então foi onde eu encontrei que a meditação é uma coisa extraordinária. Porque quando eu comecei o Raja Yoga, e comecei a ouvir essas coisas de pensar positivo, todos esses tipos de ensinamentos que são dados. Mas eu pensei que eu não posso apenas dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não conseguia fazer. Não era lógico para mim fazer. Não conseguia acreditar que isso podia funcionar. Mas então, quando eu comecei a meditar, eu sabia que eu tinha que criar um sentimento. E se eu crio o sentimento, eu posso criar a experiência. E então, eu posso estar nesse estado, mesmo antes de alcançá-lo. Antes de que a situação surja, eu posso sentir como é estar lá. E na meditação, nós criamos sentimentos muito fortes, muito poderosos, muito claros. E então, quando nós conseguimos sentir, e isso encontra-se com esse pensamento positivo, então nós podemos alcançar o que quer que nós coloquemos lá. Não são desejos verdadeiramente. Por exemplo, são sentimentos saudáveis que nos conduzem à felicidade. Não há nada errado com os desejos, mas apenas pense que está a guiar a felicidade, a conduzir a felicidade. Alguns poderão dizer, para além dos desejos, utilize as palavras, utilize a palavra intenção, porque a intenção tem uma certa vontade nela. E alguém pode dizer outra vez, quando nós temos uma intenção, todos os pequenos desejos caem. Escalar o Monte Everest é uma coisa muito grande. Há coisas relacionadas com ar, e há pessoas que vão ter que ajudá-la. Mas se eu tiver uma intenção como essa, todos os pequenos desejos, como segurança, comida, conforto, todas as coisas, às vezes até elementares, como desejos básicos, segurança, tudo isso cai por terra porque eu tenho uma intenção clara. E então, entender a mente e utilizar a meditação de uma forma honesta, isso dá poder à mente. Isso deu uma experiência de que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso alcançar esse estado de fazer qualquer coisa, e eu digo sim, mas eu tenho que acreditar que é possível. Mas ainda tenho que trabalhar em direção a algumas coisas, mas eu sei que é possível. Eu conheço histórias de que pessoas que alcançaram as coisas impossíveis. E é por isso que eu sei que é possível. Então, uma coisa é aquilo que nós aprendemos ao estudar, que no cérebro, os pensamentos são poderosos. Então, nós passamos pelo alfa, beta, zeta, delta, e vamos acalmando. Isso faz com que nós possamos
alcançar mais coisas, que é o oposto àquilo que dizem de ser esperto, coisa assim, gênero, e que tudo é rápido, não. Mas isso funciona ao contrário, é o poder da mente. Então, poucos líderes pensam com pouco é preciso fazer. Ah, espera, deve ser o pouco nos conduzem àquilo que nós temos que fazer. Onde está a minha intenção? A concentração certa, a consciência certa. Então não precisa de muitos pensamentos. Tem que ser claro, coercivo. Pensamentos imaginativos também. Porque nós temos que imaginar o futuro. Como é que isso poderá surgir? Para criar. Então, acalmar os pensamentos. É outra forma de alcançar. E todas essas coisas são o oposto à preocupação. Se eu estou preocupado, eu penso que não consigo controlar os meus pensamentos. A intenção também não surge porque eu estou preocupada. Portanto, eu tenho de acalmar os pensamentos, porque eu não sei aquilo que eu quero, porque eu estou num mundo, como é que se diz? E eu não consigo enfrentar com todas essas coisas acontecer. Então, é esse estado de ser, é esse estado de estar preocupado e não de estar despreocupado. Então, se eu conseguir viver a minha vida com menos pensamentos, claros pensamentos, intenções claras, então não há uma margem para a preocupação, por causa não há distração por onde é que nós vamos. Portanto, se eu não tiver meta e objetivo, então fico preocupado com coisas pequenas que roubam a vida. Então isso é outra coisa grande, que quando nós começamos a meditar, geralmente, nós temos poucos interesses em coisas pequenas. Eu me recordo que uma vez estava em Hong Kong, num barco, e uma senhora que nos convidou, muito generosa, ela estava a falar apenas sobre algumas coisas, estava a ver muitos yogis ao meu redor, e pareceu que estava a dormir, eu estava a tentar manter uma conversa, porque quando nós pensamos numa forma mandarim, nós temos essa tendência de adormecer, mas, portanto, adormecer. Então, tive a respirar e fazer com que ficasse acordada e não entrar nesse estado de preocupação por causa dessas frequências baixas de vergonha, de culpa, de medo. É tudo frequências baixas. Enquanto a aceitação, o amor, a coragem, são todas frequências muito mais altas. Então, nós alcançamos muito mais coisas na nossa vida. Então, deixe-me olhar aqui para a hora. Ainda tenho aqui ainda algum tempo. Então, outro ditado que eu encontrei que mudou a minha vida, às vezes nós escutamos coisas sábias que mudam a nossa trajetória. Então, ouvi algo que dizia: a sabedoria é paixão e tranquilidade. Porque às vezes nós nos preocupamos com o mundo, como agora. Nós estamos muito preocupados com o mundo, com essa situação do Covid, que verdadeiramente muitas pessoas faliram, muitas coisas aconteceram às pessoas, muitas dificuldades, questões mentais, tantas coisas aconteceram, que aconteceu na vida das pessoas. E então,
Nós temos o clima que já não é tão comum, como os incêndios, inundações. Em todos os países do mundo, há coisas, há vários lugares do mundo a sofrer com essas calamidades naturais. Então a sabedoria é essa paixão que significa que eu quero fazer algo de que eu cuido ou do que tem interesse. Portanto, o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas no mundo nesse momento? Eu não quero essa paixão de que ela vai embora, mas eu quero essa tranquilidade também e que vem através de uma filosofia. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela caridade em Hong Kong. Estava ligada com hotéis e para redirecionar a comida. Agora, muitos restaurantes que estão conectados a essa rede para entregar a pessoas que estão a precisar em Hong Kong, em Camboja, pessoas que perderam braços e armas nas terras, né, por causa daquelas armadilhas. Portanto, eu gosto de estar envolvida num mundo, numa comunidade, onde eu posso fazer algo para inspirar as pessoas. Na realidade, a caridade em Hong Kong, com a minha pouca energia e recursos e idade, portanto, poder doar algumas caixas que as pessoas pudessem então apanhar comida e terem algum dinheiro para o transporte, coisas muito pequenas. E agora vejo que há milhões de pessoas que estão sendo alimentadas através desse sistema. Portanto, as pessoas querem coisas boas. Portanto, não há forma de fazer com que as pessoas não sintam esse bem. Portanto, temos que esperar as pessoas que façam coisas. É criar oportunidades e inspirações. E então, eu não quero passar a fazer isso se eu quiser desempenhar um papel. Pode ser um pequeno papel fazer empenho nisso. Eu consigo ainda fazer isso, mas eu não quero preocupações. Porque a minha filosofia que eu adotei para a minha vida diz-me que coisas que é muito... Nós temos que passar pelas coisas piores para chegar às coisas boas. Portanto, muitas vezes temos que passar por esse momento de escuração. Portanto, as coisas vão ficar piores no mundo, mas com essa filosofia, ajuda-me a não estar preocupado com medo, com as pessoas, com as situações e com o mundo em geral, o ambiente, a natureza e, claro, os animais que estão a ficar a acontecer muitas extinções aqui na Austrália. E com essa filosofia, se calhar, se não fosse ela, eu não estaria apenas preocupado, eu era capaz de estar com raiva, porque eu não conseguia ver como é que as pessoas estão a fazer isso dessa forma. Portanto, eu podia ser arrogante, estar com raiva, estar preocupada, mas essa filosofia diz: cada um tem o seu papel, há um drama que está a acontecer e tudo vai ficar melhor. Depois da noite vai vir o amanhecer. Então é uma perspectiva mais abrangente, uma grande imagem. Portanto, eu não estou preocupada com o mundo, porque as coisas vão passar por aquilo que tem que passar. Portanto, há essa aceitação. Mas isso também não significa que eu não faço nada e não me preocupo ou não cuido. Portanto, eu faço aquilo que eu posso. Eu, por exemplo, como criar aqui nessa série dos valores, eu preciso criar bondade em mim.
Eu preciso ser incansável no meu amor e no meu cuidado. Desenvolver a minha criatividade, a minha conexão com os outros, nutrir os relacionamentos. E se eu ficar envolvida em todas essas coisas, isso desenvolve também outros valores. Como o Manoj Bhai estava a dizer, todos os valores estão conectados quando estamos com um único. E isso desenvolve outros valores. E se nós não formos capazes de nos despreocupar, nós vamos entrar nesse burnout. E não vamos ficar, não queremos nos envolver por causa que vai haver medo e coisas que são muito grandes e eu sou tão pequeno, o que eu vou fazer com poucos recursos? Então, não coloque-se nessas coisas com preocupação. Nós temos que estar para além dessas coisas para ser capazes de fazer o nosso melhor. E tudo que você tem que fazer, como nos aviões, né? Coloque a máscara de oxigênio em si antes de colocar nos outros. Portanto, eu tenho que fazer também por mim antes de fazer pelos outros. Portanto, criar essa resiliência. Nós não criamos essa vida espiritual apenas para sermos seres espirituais. É também para sermos resilientes, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos aqueles que nós amamos, o que é que eles vão ter que enfrentar. E há coisas que nós somos responsáveis para enfrentar e cuidar. Porque às vezes nós olhamos mais para as outras pessoas do que para nós mesmos nessas situações. Portanto, às vezes a cuidar. Há uma pessoa que cuidava de pacientes com cancro e depois também teve cancro, mas para ele sabia que podia fazer algo. Ele podia tirar as lições que ele podia aprender e ele terminou por depois aceitar de uma forma mais forte sobre essa forma de deixar o corpo com a sua companheira. Foram os dois que tiveram cancro. Portanto, e também falar um bocadinho de fé antes de abrir as perguntas e respostas, porque a fé é muito vital. Para tudo aquilo que nós fazemos é a fé em nós, fé nos outros e fé no drama, fé em Deus. Então nós temos que verificar qual é mais difícil para nós, por causa desses grandes desafios. Mas nós temos que desenvolver o máximo de fé em nós mesmos. E assim como temos que desenvolver a fé em Deus, e talvez sobre essa fé é quando nós temos esse yoga, conhecemos a nós mesmos, experienciamos a nós mesmos, porque eu também sou isso. Esse ser de paz, de amor, de poder e de beatitude. E então a fé é um lugar, é um grande papel, tem um grande papel. E essa fé também traz esse júbilo. É Nasha e Nishit, que é estar despreocupado. Portanto, esse júbilo, ter essa fé, então, forte, firme. E um grande problema para ter fé em nós mesmos é quando nós tomamos as coisas especialmente. Eu gosto de apanhar esses ditados que as pessoas dizem, de ver tudo com sabedoria. Eu não tenho essa palavra, que é o horror, acho eu. Ou, sim. Ah, coitadinho de mim. Então, a sabedoria ou esse pobre de mim, horror. E isso é quando eu levo as coisas de forma pessoal. Porque, na realidade, muitas das coisas que estão a acontecer, que eu tomo tristeza, nem sequer são para mim, são das outras pessoas. São as outras pessoas que estão a projetar as situações delas, o que elas estão a tirar para mim, tantas coisas. Portanto, eu tenho que ter muito
cuidado de não levar as coisas de forma pessoal, porque eu tenho de conhecer a mim mesmo e tenho que ter fé em mim mesmo. E tudo isso é um sinal para não levar as coisas de forma pessoal. Então vamos ver se há algumas perguntas neste momento. Obrigado, Sister Maureen. Algumas poucas perguntas no bate-papo. Você pode então partilhar as suas respostas sobre aquilo que você estava falando sobre intenção. Qual é o meu bhav, que é a palavra hindi? Ofereceu. Quando é que nós não sabemos qual é a nossa intenção? Como podemos ter uma intenção clara? Oh, é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. E ainda bem que perguntou, porque eu gosto de aprofundezas dessas coisas, dessas diferenças sutis. Não sei se consigo ir tão profundo disso, mas eu poderia dizer que as nossas intenções são naturais. Estão alinhadas com o nosso destino. E por exemplo, é um gráfico. Nós todos somos uma linha, e quando essa linha rompe-se, é um estresse na nossa vida. E quando nós estamos alinhados na linha, tudo está a fluir, é tipo a magia. É esse sentimento que estamos no lugar certo, na hora certa. E então, eu acho que é desenvolver mais provavelmente, conhecer a nós mesmos. Então, assim, ter claras as nossas intenções, o significado. Mas eu acho que numa forma curta de dizer, eu acho que é mais como, eu não quero, por exemplo, magoar os animais. A minha intenção é não causar dor em nenhuma criatura viva. Então essa intenção, ela chega, ela não vem. As pessoas não conseguem fazer com que você sinta algo ou faça algo. Isso é um estado interno que surge. E quando eu tenho esse pensamento, eu não quero trazer dor a nenhuma criatura viva, isso muda tantas coisas sobre a nossa vida. E então, nós sabemos que temos que começar a mudar os nossos sabores, e temos que enfrentar as outras pessoas quando elas tentam gozar conosco e nos empurrar para outra direção. Eu sou vegan porque quando eu vi algo que eu não posso ignorar, aquilo que, por exemplo, com relação às vacas e essa indústria do leite, portanto, dos lácteos, portanto, algo que eu não posso regressar, portanto, algo que fica fixo, aquilo que você quer, pode comprar, aquilo que você pode comer. Então, uma intenção que surge de uma forma natural e algo que são próximos, que estão da sua intuição, da sua consciência, que também são aspectos muito sutis. Portanto, a consciência, normalmente nós não escutamos-la porque nós não queremos, a não ser que seja algo que quer tipo nos matar a consciência. Uma vez Mike George disse sobre isso, sobre a sua consciência, ditam a sua vida. Quer você queira, quer não. Portanto, em outras palavras, nós não podemos ir contra a nossa consciência. Elas nos mordem. Elas fazem com que nós não adormecemos, que nós fiquemos doentes. Portanto, nós não podemos ignorar a nossa consciência para sempre. Por um curto tempo, talvez, mas a nossa consciência é o guia de quem eu realmente sou. E está sempre lá, mas está misturada com outras vozes da sociedade, dos pais, dos professores. Então, o primeiro passo de tudo isso, eu acredito que é ouvir a mim mesmo. E ouvir a Deus. Como ele disse, orar é falar com Deus, e a meditação é escutar. Porque é um yoga muito leve, é muito conectado.
E quanto mais eu estou próximo de Deus, eu estou próxima de mim mesmo. Então, acho que começa com a consciência. Ok, fantástico. Algumas perguntas sobre... Eu fico confuso com essas duas palavras, entre despreocupado e descuidado. Algo que às vezes é deixar que as coisas surjam. Portanto, qual é essa linha tênue? Ok, eu lembro-me de uma aula que sim, é bom quando você é um yoga fácil, quando as coisas são fáceis, mas vocês são yogis. E acho que isso é uma coisa importante de verificar sempre, porque às vezes ficamos pelo fácil e não temos esse tipo de atenção, de intenção. Então isso, se não prestarmos atenção, nós levaremos um tapa por alguma situação ou outra. Quando nós prestamos atenção, então nós podemos navegar nessa jornada de uma forma muito mais suave. Então acho que o descuido pode parecer uma coisa fácil, mas quando nós nos tornamos descuidados, a vida não é fácil. Seja com os relacionamentos, seja com o que quer que seja. Nós não temos o poder. Se nós sermos descuidados, nós perdemos o nosso poder. É aquilo que eles dizem de bogues em vez de yogis, em hindi. Portanto, o yogi acumula um bogue, tem gastos, ou gasta. Portanto, nós queremos acumular. E quando isso não acontece, o nosso poder diminui. Então, é um estado muito perigoso. E algo que eu escrevi num livro, são as zonas de conforto, porque eu acho que esse descuido vem muito da zona de conforto, porque é tão normal, e é muito fácil ser descuidado. Então, uma das coisas que eu abracei quando eu fui para Taiwan, Camboja, que foi outro país desafiador, Hong Kong, ir para o desconhecido de forma frequente, é porque eu não queria ficar numa zona de conforto, porque é tão fácil ficar descuidado quando criamos zonas de conforto. E nós nem damos conta, porque torna-se normal. E então, não é bom ser normal. Eu acho que não é excitante. Está longe de ser um yogi. O yogi é um místico quando nós olhamos o equivalente. É um místico. É o equivalente da Ásia, não é? O yoga. Eu pratico Raja Yoga. Mas às vezes não é fácil ser um Raja Yogi, porque é um grande título. Fantástico. Eu gostei muito quando disse que o yogi acumula e um bogi gasta. E esse conceito às vezes é muito difícil de entender, que as pessoas lutam para ser esse despreocupado. Mas aqui nos ensinamentos da Brahma Kumaris, nós temos que ser, por exemplo, aqui é ensinado a sermos um imperador despreocupado. Portanto, mas todo o tempo despreocupado. Quer explicar isso? Sim, porque quando nós falamos um imperador, o imperador está sempre no seu assento, sentado no seu assento. E quando dizemos isso, tem a ver com a estabilidade.
Eu posso ficar despreocupada temporariamente, mas o imperador implica que eu sou um mestre, eu sou o rei, eu sou o que governa. É como o Tai Chi, essa prática que me dá saúde, mas ser um mestre é uma coisa completamente diferente de fazer uma prática ocasional. Então, da mesma forma, eu posso ser alguém despreocupado, mas ser o rei. Ser esse rei, o imperador despreocupado, é estar sentado no trono. Portanto, eu não posso ficar instável. Se eu abanar, o reino inteiro vai abanar. E ele, o imperador, ele olha por tudo e tem essa atenção ao reino. Então é estável, poderoso, constante. Essa palavra constante, ter esse título, mas é como é a nossa posição, como eu me posiciono. É uma forma interessante de olhar. Se eu penso que eu não tenho esperança, eu vou expressar essa falta de esperança ao meu redor. Portanto, eu tenho que posicionar a minha mente. E é isso que é estar sentado nesse assento. Está segurar essa consciência. Sim, essa consciência de quem eu sou. Ok. Então, o imperador basicamente está sentado no seu trono da consciência. E algumas pessoas estão a perguntar, pode dar algumas dicas de como ser um imperador despreocupado? Uma forma de estar sentado nesse trono da consciência. Tem mais algumas dicas para se tornar isso? Eu gosto muito do que nossos livros dizem que depois de domingo vem sempre a segunda-feira. Então nós nunca vamos para trás. Mas às vezes nós sentimos como isso. Mas como yogis e estudantes do Raja Yoga, quando nós voltamos, regressamos, nós apenas regressamos para encontrar algo que nos leve para frente. Nós não estamos sempre para trás, não é a nossa prática. Nós vamos para o conhecimento para ir para diante. Então, ter essa consciência mais forte, então nós podemos ir para frente e não voltar outra vez. A internet falou um bocadinho. Portanto, na segunda-feira nós vamos para a terça-feira, portanto é progressivo. E isso é importante ter consciência. Mesmo se nós podemos ir para trás, eu vou para o conhecimento, porque é verdadeiramente o conhecimento que há sempre aspectos diferentes de entendimento, como os 8 poderes. Os 8 poderes, em cada situação que você tem, pode ser vestida, encaixada por esses 8 poderes. Então, aquilo que eu sugiro, vão ao Google e procurem pela Brahma Kumaris, 8 poderes. Mas se alguma situação que você tem preocupação, alguma coisa que aconteceu atrás, veja qual é o poder que eu perdi, ou que falta, que criou essa instabilidade. E pratique esse poder como eu tenho que exercitar, como se fosse exercitar um músculo que está fraco. Então eu tenho que praticar o poder de ficar mais forte. Então isso é uma coisa, manter claro que os 8 poderes, mantê-los num sítio manejável, que eu possa me lembrar desses 8 poderes, porque no meio dos 8 poderes está o yoga, no centro. O yogi está nesse estado centrado. Portanto, posso ter um yoga verdadeiro quando eu sou um mestre dos 8 poderes. Mas sim, eu acho que é bom o diário, escrever o diário.
E eu escrevo para Baba, e quando eu escrevo para Baba, eu começo a escrever coisas que eu sei que pensar assim, mas se eu escrevo para Baba, eu começo a pensar como Baba, porque eu estou conectado com Baba. E é isso que é o yoga, é deixar com que a mente seja influenciada pela mente de Deus, Mamanabhav, que a minha mente seja a sua mente. Então, quando nós começamos a escrever para Baba, então nós começamos a encontrar todas as respostas. E é o segundo passo, que Baba escreve as respostas para mim. E às vezes, nas situações mais intensas, eu escrevo para Baba e eu deixo que Baba depois escreva para mim. Isso é uma coisa muito bonita. E eu mantenho as duas nesse diário. E esse diário, que deixo isso para Baba, esse diário especial. Portanto, são apenas algumas coisas. E esse conceito que está muito próximo de ser imperador despreocupado é desenvolver, como você chamou, uma atitude de ser um tutor ou um administrador. O que é que significa espiritualmente ser um tutor ou um administrador? Isso é aquilo que nós conversamos que tem a ver com o render-se. As pessoas não gostam dessa palavra que é o render, que dá a sensação que eu estou a desistir, essa bandeira do desistir. Portanto, nós falamos sobre essas palavras, sobre ser esse trustee, esse administrador ou zelador. Portanto, entregue tudo para mim, Baba diz. E aqui Baba está a dizer é que, porque o ponto que veio há 2 dias atrás, eu penso que, por que você tem que ser obediente? Porque Baba é o benfeitor. E eu pensei, uau, isso é tão belo, porque eu sei que a intenção que Baba tem por mim vem sempre pelo benefício. Isso é a primeira coisa. É ser benéfico. E se eu dar tudo para Baba, entregar tudo para Baba, então eu sei que, como um administrador, Baba é o benfeitor. E então, ele irá utilizar tudo que eu dei para o meu benefício. Então eu dou a minha riqueza, a minha mente, o meu corpo, e ele vai utilizar tudo isso. Claro que comigo, mas não é meu, é de Baba. Mas ele vai usar tudo para mim, para o meu benefício. É como se eu tornasse alguém um administrador, ou eu tenho que acreditar nessa pessoa, que ela irá utilizar tudo aquilo que eu estou a dar-lhe como se fosse do meu interesse para o meu benefício. Então fazer Baba esse administrador ou zelador de tudo, que é a forma de como eu posso me tornar então um administrador. Porque há duas vias, não é só uma. Portanto, não é que Baba possa fazer tudo, mas ele precisa de mãos e pés. Então, quando eu dou tudo para Baba, eu ainda estou a utilizar essas coisas. E Baba quer que eu use, mas elas não são minhas. Mas se Baba está a dizer para utilizá-las, então será para o meu benefício. Portanto, é uma outra boa forma de abandonar os desejos. Porque, é como se eu já não tivesse nada. Eu sou apenas um administrador e eu estou a utilizar tudo que pertence a Baba. E Baba é o benfeitor. E ele está a utilizar para o meu melhor benefício. Ok. Então, tenho aqui mais algumas questões. Temos mais alguns minutinhos, pode ser? Ok. Então, alguém está a perguntar que desde a infância, essa palavra, ou 3 palavras, ou seja, é preocupado, a correr, e a outra terceira eu não consegui apanhar. Então, quando isso se encaixa, ser despreocupado, por exemplo, eu fico preocupado que eu tenho que estudar para os exames,
Portanto, eu fico preocupado porque os meus pais também estão preocupados. Portanto, está tudo a correr, portanto, tem que ser tudo rápido. Então, como é que eu posso praticar ou ser despreocupado? É interessante que você disse que eu sei que eu estou preocupado, meu pai também vão ficar preocupados. E todas essas... Se alguém estiver preocupado e alguém não, partilha mesmo, porque senão alguém vai ficar mais preocupado. Então, eles podem ficar despreocupados se você está preocupado. Então, seja esperto ou inteligente de como partilhar as coisas. Mas sim, é apenas, é muito patético fazer com que as pessoas fiquem preocupadas, porque se você estudar a mente e a neurociência, quanto menos pensamentos, mais poderosos são os pensamentos. E então, a preocupação é o oposto de ser poderoso. Então, quando você está preocupado, você está ser ineficiente. Então, alguém lembram-se de um irmão que trabalhava na Austrália, que veio do Vietnã e era dos serviços era do exército. E era naquele dia algo que era muito compulsivo. Numa situação de crise, ele ficava claro e não reagia a nada. Então, na realidade, a preocupação é estado de reação. E isso não é bom para uma liderança, para a claridade. Então, muitas das palestras dele era nesse sentido dessa experiência, mesmo que no tempo de crise, seja claro e não reaja a nada. Então, é sem sentido preocupar-se, não tem sentido preocupar-se. E não é o meu hábito, mas acho que uma vez que eu estive na minha vida preocupado, numa situação daquilo que eu vi, porque depois de vir para a Baba, o que eu vi, quando a minha mente estava livre para trabalhar, e eu parava de pensar, isso é o que é preocupação. Então isso é 100% da sua mente. Quando você está livre, tem a sua mente livre. Então isso é ser yoga. Quando você está livre, onde é que a mente vai? Ela vai para a preocupação ou vai para a Baba? E quando há amor, o Baba diz, é muito mais fácil para ir ter com o seu bem-amado. Então isso é apenas uma forma natural. Isso é uma coisa que você tem que verificar. Onde quer que você está livre, a sua mente vai. Então verifique. E verifica quando você está a escovar os dentes de manhã, ou andar na rua. Verifique. O que é que eu estou a pensar agora? Então verifique e mude. Apenas verifique. Se não for benéfico, mude. E nós todos sabemos que a preocupação não faz com que nós alcancemos nada. Ok. Você falou essa palavra preocupado. Então, ser um guerreiro, em vez de ser preocupado, em ser um guerreiro. Sim, é uma boa palavra. E o melhor de todos é o Ajit. Ele era o melhor, porque ele tinha essa visão na meta. Isso é que eu experimentei, deve ser no serviço de qualquer coisa que eu não percebi. Portanto, você tem que trabalhar nisso para acertar no alvo. Portanto, você tem que ver esse guerreiro, precisa de posição,
precisa de objetivo, de atenção. Nós todos somos guerreiros de uma certa forma. Somos guerreiros espirituais. E aquilo que nós dizemos em Hindi, Rouhani, e penso que alguém está me lembrando aqui de uma pergunta da Djank, que foi a administrativa anterior da Brahma Kumaris. Ela dizia que ela costumava dizer que os meus bolsos estão vazios, mas eu continuo a ser imperadora do mundo, como completamente despreocupada. E como é que ela se tornou? Como é que você também se torna isso? Uma das coisas que eu aprendi, apenas há um esforço, um empenho que nós temos que fazer. Nós temos que fazer apenas empenho e não se preocupar. E Baba disse, temos que ter a coragem para permanecer leve. Então, isso está conectado. Temos que ter coragem para permanecer leve. Porque se nós estivermos, se surge um medo, nós não podemos ir para... Nós vamos para essa preocupação. E Dadi Jank dizia, o único empenho que nós estamos a fazer é de não se preocupar. Então, isso é um bom ponto de verificação. Porque é uma coisa que nós podemos aplicar o dia inteiro. Porque as coisas estão a acontecer e nós temos que ter esse ponto para permanecer leve. Então, muito obrigado pelas suas perguntas. E o Dr. Ashok Mehta está aqui para também agradecer. Morin Ben. Oh, meu irmão, é tão bom encontrar. Isso fez-me regressar 30 anos, quando eu estive em Hong Kong. Sim. Foi quando eu tinha começado. E lembro de estar despreocupada, e a cuidar de tantos lugares, e a cuidar de tantos. E víamos muito esse seu júbilo. E esse nome do morning e não morim, ou seja, essa brincadeira com a manhã. É uma palavra muito bonita que nós temos que ter. Eu gostei muito de tudo aquilo que você disse. Quando você foi para o Taiwan, para a Camboja. E também para Hong Kong e Vietnã. E eu tive a oportunidade de encontrar consigo nesses lugares, nesses momentos tão excitantes, de abrir centros. Você sempre foi assim, despreocupada. E eu ainda lembro dos seus sorrisos, e a felicidade faz parte de si. E as pessoas no Raja Yoga têm esses títulos, não é? E eu acho que esse da felicidade é apropriado para si, esses títulos. Eu acho que tudo aquilo que você disse é fazer esse bem para o mundo. Por isso você tem que estar despreocupada. E há muitos conflitos, muitas grandes coisas. E a Maureen, em Londres, e é ter essa responsabilidade de fazer o bem, de trazer paz assim dessa forma direta. Obrigado por estar conosco.
E é bom conectar-se consigo depois de tantos e tantos anos. Sim, há muito tempo. Obrigado. Obrigado, Dr. Mehta. E lembrar que foi Didi Manmohini que foi a primeira administradora. E acho que foi nesse momento que, quando conheceu a Maureen, então que ela falou sobre esse, o que é isso, esse morning, ou seja, ser amanhã, o amanhecer. Então, essa irmã, amanhã, só partilhar então aqui o ecrã desse livro que ela escreveu, que é esse Éden Místico. Esse livro é extraordinário, que fala sobre toda a sua jornada. Quando ela esteve na Europa e depois regressou para a Austrália, Filipinas, Taiwan, e foi instrumento para todos esses centros lá. Então, obrigado. Deixa eu interromper a partilha. Então, agora a irmã Cláudia, agradecer. Queria agradecer também ao Dr. Mehta também por ter dito que olhar para a Maureen, podemos ver que ela é despreocupada, que ela representa essa despreocupação. Então, através da palestra dela, podemos saber como fazer, como seguir, não ter preocupação, ser despreocupado, ter essa vida despreocupada. E muito obrigado por tudo isso. Posso partilhar mais uma pequena coisa? Há um outro tipo de preocupação. As pessoas dizem que olhar os meus defeitos, eu também quero olhar e mudá-los. Mas eu também é um pouco de tristeza quando as pessoas apontam para os meus defeitos. Eu perco o meu júbilo quando eu penso muito neles. E ele deu uma coisa muito interessante que foi: mas você é um pavão. Os pavões dançam de forma tão bonita. Então, não olhe para os seus pés e continue a dançar. Então, foi tão interessante. Dance, apenas dance, não fique olhar para esses pés tão feios. Ok, obrigado. Obrigado a todos. E muito obrigado pela palestra. E antes de irmos para a meditação, agora os anúncios da Sister Anu. Muito obrigado, Manoj. Então, passar rapidamente pelos anúncios. Foi muito bom experimentar esse estar despreocupado, como a Maureen partilhou, assim como o Dr. Mehta disse, ser isso em todos os lados, né? Então, rapidamente, vamos ter o workshop sobre valores, tanto ser despreocupado. Vamos experienciar mais profundamente esse valor que estamos a ter hoje. E vai ser às 3 da tarde de Portugal, no dia 23 de abril, com a Sister Wadi. A Wadi. Ela está em Miami. E ela vai nos dar essas visões e falar sobre estar despreocupado, ou ser despreocupado. São 2 horas de programa, das 3 às 5, no dia 23. E a próxima sessão da série dos valores para a vida vai ser o episódio 38, sobre força. É o poder. E vamos ter a nossa sênior, a doutora Nirmala, que é administradora da Brahma Kumaris, diretora do centro de Gyan Sarovar e da Austrália, dos centros da Austrália.
So she will be joining us from India. So our session will be again our E a regular. nossa sessão vai ser no tempo normal, por assim dizer, às 3h30 da tarde do Reino Unido, de Lisboa, perdão, de Portugal, no dia 30. E vocês vão encontrar mais informações nos websites virasa.in e no vancouver.brahmakumaris.ca. E os vídeos estão nos canais do YouTube, no Virasa e na Brahma Kumaris, incluindo os vídeos em português. E agora é com Manoj. Obrigado, Sister Anu. Então vamos meditar com a Sister Maureen. Vamos colocar uma música suave de fundo. We've developed Nós desenvolvemos carrying a burden, o hábito worries, de criar fardos, preocupações, problems. problemas. This is the habit. Isso é um hábito que nós temos que deixar agora. Reminds us E Deus, Baba, nos recorda burdens to Him. para entregar todos esses fardos a Ele. If someone was willing E se alguém to take your burden, your worry, está a querer ficar com as suas preocupações, você as daria? or are you too attached to those Ou você está tão apegado a essas preocupações, a esses hábitos? we have found Nós encontramos aquele who is beyond que está para além, Atma Param, Atma, a alma. and need to learn, E nós precisamos aprender go beyond. também ir para além. Why do I keep Por que é que eu continuo I can fly a cambalear quando eu posso voar? on the wings of thought? Nas asas do pensamento, eu posso voar Wherever I choose, onde quer que eu queira, into any scene, em qualquer cena que eu possa imaginar. but for this time, let me fly Mas nesse momento, deixe-me viajar, deixe-me voar para além, to the one para aquele que está para além and experience being e experienciar, ser worries and concerns and even the e estar para além das preocupações, mesmo das vibrações deste mundo, more intense. que se estão a tornar cada vez mais intensas. When I'm in the company, E quando eu estou na companhia do Supremo, I'm reminded eu recordo-me that I am de que eu sou luz, Atma, soul,
Atma, alma, corporeal, incorpórea, light. luz. I am energy, Eu sou spirit. uma energia, I'm light, um espírito. Eu sou luz. and I'm silent. Eu estou em silêncio. I easily experience Eu experiencio facilmente o meu verdadeiro eu the company quando eu estou na companhia da verdade. and in this state, E neste estado, free, eu estou tão liberto and cared for. I'm carefree. estou despreocupado. Let this feeling E deixe que esse sentimento surround your heart. rodeie o seu coração, envolva o seu coração. Respire Into this state of being neste estado de ser despreocupado and cared for. e cuide. It's a feeling of being blessed, É o sentimento de ser abençoado, being showered with blessings de ser, upon blessings. de receber bênçãos atrás de bênçãos. This silence E este silêncio é tão natural, light is not leve, é natural. as I bring my thoughts back E eu trago os meus pensamentos de volta to the body para o corpo and feel myself sitting e sinto-me sentado no centro da testa a utilizar este corpo. I feel naturally light, Eu sinto-me naturalmente leve, livre, cared free. despreocupado. And now my only wish E agora o meu único desejo help others é ajudar os outros a tornarem-se livres. Om Shanti. So thank you so much once again, Sister Maureen. Mais uma vez, muito obrigado, Sister Maureen, pela sua companhia e palestra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Om Shanti.